Hoje o faturamento médio vai de 150 mil por loja, mas é bem relativo. Eu tenho lojas que faturam 600, 500, 600 mil por mês. Poxa. Como eu falei esse número do Chile, no segundo mês, eu acredito que ele vai vender 150 mil dólares por mês. Ele vai ser o número 1 da rede. Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Aldas, de Dono para Dono, onde trazemos aí empreendedores e empresários para compartilharem a sua jornada com a gente. Hoje nós estamos recebendo aqui Leonardo dos Anjos. Obrigado, Leonardo. E hoje nós vamos falar, então, dessa força que é o empreendedorismo familiar aqui no Brasil, né? E o Leonardo vai contar para a gente da carreira dele e a trajetória dos Anjos Colchões e Sofás, que é o nome da empresa, correto? Vou falar um pouquinho aqui sobre o Leonardo, formado em administração pela Faculdade Assis Gurgax, lá no Paraná? Lá em Cascavel, no Paraná. Em Cascavel, legal. Iniciou a trajetória profissional em 2007, já na empresa da família, correto? Isso. Tá, varejo de colchões e sofás, criado pelo teu pai em 1990. Hoje você ocupa o cargo de diretor de negócios, né? E vocês passaram a franquear, né? Viraram grandes franqueadores, né? Então, no episódio de hoje, vamos conhecer mais do Leonardo, vamos conhecer mais da Anjos Colchões e Sofás. Então, acho que estou com o Rodrigo, que é a Venato aqui do meu lado, nosso diretor de franquias da Aldas. E vamos lá, conta um pouco para a gente, Leonardo, aí da tua trajetória, quando você entrou na empresa da família, né? O que você encontrou, o que você conseguiu aí aportar de valor, transformar o negócio, né, para o estágio que ela está hoje de uma grande franqueadora, inclusive. Aí o Rodrigo vai me ajudar aí com perguntas mais específicas da operação. Boa. Perfeito. Então, como você comentou, meu pai começou a fábrica em 1990. Lá em Cascavel. Lá em Capitão Leônidas Marques, uma Olha cidadezinha só. de 15 mil habitantes, até onde eu nasci, que fica a 70 quilômetros de Cascavel. E aí, a vida inteira eu já subia nas espumas, já brincava, então sempre meus pais levaram eu e minha irmã para a loja, para a fábrica. Acho que era muito mais comum antigamente os filhos estarem junto no negócio desde cedo. Então, desde cedo eu aprendi a amar o ramo moveleiro. Minha mãe já tinha uma loja de móveis e decorações na cidade, que também foi herdada pelo meu avô. E aí sempre eu estive nesse nicho trabalhando. E aí, quando eu fiz 16 anos, mais ou menos, eu comecei a trabalhar até dentro da loja e comecei no estoque até, porque eu falei, não quero ficar nos computadores. Então, daí eu vi como é duro também carregar os móveis, tudo, já não gostei tanto. Já sentiu na pele, já senti o que os entregadores, o pessoal sente ali que trabalha no estoque, né? E aí, depois disso, trabalhei no financeiro da empresa, da loja de móveis da minha mãe, e em paralelo a isso, a gente já tinha começado o projeto de lojas. Então, a gente já tinha começado o projeto de lojas e fiquei um tempo ali no financeiro, aprendendo um pouco mais sobre como funcionava. E aí, depois, meu pai me passou a administração de uma loja própria, que era lá em Cascavel. Então, já com 10 anos de idade, já saí de Capitão, fui para morar em Cascavel, né, que é uma cidade maior, pelos estudos, tudo mais desenvolvida. E aí, com o passar do tempo, eu fui pegando gosto. Abri uma loja, e aí até a loja estava indo super bem, ganhando dinheiro. Meu pai falou, e agora? Eu falei, e agora o quê? Eu com 17, 18 anos. Ele, vamos abrir mais lojas, vamos replicar isso daí. Então, aí eu abri mais 3 lojas em Cascavel, fiquei com 4 lojas. Aí ele, agora vamos para onde? Daí fui para Foz do Iguaçu, depois fui para Toledo, e aí sempre tive esse ritmo aí, foi crescendo junto com a empresa. E depois apareceu a oportunidade de abrir lojas em Curitiba, então abri lojas em Curitiba e abri lojas em Porto Alegre. E assim, nem tudo foram flores, né? Não, claro. Então, quando a gente estava mais na região oeste, eu estava mais ligado ali na operação. Quando a gente abriu Curitiba, Porto Alegre, eu vi que era diferente
a administração, né? Cidades maiores é uma outra administração que você precisa ter. E aí eu senti muita dificuldade. E aí que eu falo que eu comecei a aprender também as dores, porque até ali tinha sido tudo perfeito. Aonde abria estava sendo sucesso e o negócio estava funcionando, ganhando dinheiro. E depois eu comecei a ter um desespero ali. Mas sorte que sempre tive o apoio dos meus pais. Que ano que foi isso? Eu devia ter uns 22, já deve fazer uns 10 anos, 10 né? anos. Uns 10, 11 anos. Então, aí, com o passar do tempo, a franquia foi crescendo em paralelo. Então, já existia a franquia, só que eu cuidava dessas lojas próprias. E aí eu cheguei a ter 17 lojas em 2014, 2015, e as lojas, a gente tem um problema no Brasil muito grave, né, que parece que o governo não nos incentiva a crescer muitas vezes. Né? Te ajuda. E aí as lojas não eram no Simples, e aí o modelo começou a ficar mais difícil de operar. E aí a gente tomou uma decisão de vender as próprias lojas, que eram próprias ali em todas essas regiões, Curitiba, Toledo, Foz do Iguaçu, Porto Alegre, para os meus próprios gerentes. Já eram bons operadores, a gente vendeu, financiou ali, hoje está com todas essas lojas, até aumentaram, tem franqueados, começaram com uma loja, tem 7 lojas, o caso lá de Foz do Iguaçu, e o negócio foi prosperando. E aí eu foquei inteiramente na franquia, que foi aí que eu comecei a entrar mais no nicho da ABF, trabalhar mais com a ABF, entender o que era o mundo de franquias. E aí a gente começou a expandir. E aí depois comecei a ocupar o cargo de diretor das franquias, que meu pai é o diretor-geral, então ele cuida muito mais das fábricas. E me tornei até coordenador regional da ABF na região sul. Então a gente está interligado assim de franquias, e eu falo, se tem uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos é tudo sobre franquias. Fazendo cursos fora e sempre desenvolvendo dentro da empresa. E quais são os números, desculpa, quais são os números hoje da Anjos Colchões? Hoje a gente está com... Quantas unidades, faturamento? Hoje a gente está com 256 franquias abertas, então já tem no Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. E temos mais umas 70, 80 lojas vendidas. Então já passa de 300 lojas vendidas no Brasil e no exterior. E é um projeto, a gente fala que é infinito, né? Então a gente vem desbravando aí, acabou de abrir uma loja no Chile, por exemplo, que está nos surpreendendo muito. No segundo mês, ela já vendeu 80, 90 mil dólares. Então, que é um outro número, né? E está indo super bem. Então a gente viu assim que a gente tem um produto, tem uma franquia que também cabe na América Latina e quem sabe o sonho futuro da Europa, dos Estados Unidos também. Que bacana. E uma outra curiosidade nessa linha que o Rodrigo perguntou agora, a fábrica sempre existiu? Vocês sempre foram fabricantes desde o início? Isso. E hoje são 3 plantas, é isso? Estão localizadas aonde? 3 fábricas? E elas que abastecem toda essa rede? Isso, elas que abastecem toda essa rede. Então a gente começou a história lá, eu vou até contar um pouquinho a história dos meus pais. Claro, por favor. Em 1988, meu pai comentou que foi o grande ano assim de mudança da vida dele. Ele tinha apenas 20 anos, 19 anos. Ele saiu no final de 88, ele saiu do quartel, então ele era militar. Em julho de 88, ele casou com a minha mãe. Em outubro, ele se tornou vereador da cidade. Consequentemente, depois se tornou o presidente da Câmara mais novo do Brasil como vereador. E em novembro nasceu a minha irmã. Então, tudo isso aconteceu no ano de 88. E ali, quando ele se tornou vereador, ele teve uma palestra em Curitiba que teve o palestrante bateu na mesa e falou: e você, vereador, vai fazer o que pela sua cidade para ela crescer? E ele, como todo vereador, vai falar, saúde, educação. Ele falou, não, você precisa gerar emprego para uma cidade crescer. E se você quer gerar emprego, você precisa montar uma fábrica com as próprias pessoas da cidade, e aí a cidade vai crescendo. E por que você não monta uma fábrica? E ele falou, aquilo veio para mim. Ele sempre teve o sonho de empreender, ele saiu de lá convicto, eu vou montar uma fábrica. E aí, como meu avô já tinha loja de móveis, ele falou, vou montar uma fábrica de sofá. E aí é o que eu digo, a gente tem que cuidar muito com os nãos. Meu outro avô falou,
meu filho, olha aqui, a gente tem esse sofá já faz 10 anos, a gente vai reformar e para quem que você vai vender sofá? Não é assim, não é fácil. Daí ele falou, mas pai, eu quero. Tem tanta gente casando e tem tanta gente querendo um sofá novo. Deixa eu fazer esse negócio, deixa. E meu avô falou, então vai. Porque já teve o primeiro não, mas ele falou, não, mas eu sou convicto. E aí começou a Estofar dos Anjos em 90. E em 97, a gente teve um grande incêndio que perdeu 70% da empresa. Então, meio que se atolou em dívidas, mas em 2 anos recuperou tudo. Ele comenta que foi uma mudança drástica na gestão da empresa, porque fazia tudo o trabalho como era antigamente, assim, vai trabalhando, nem tinha computador, então vai trabalhando, vai faturando, mas ele não tinha o controle de tudo, então ele aprendeu a fazer a gestão. Aí em 99 já recuperou praticamente tudo e começou a ver a demanda das espumas para os sofás. Então começou uma fábrica de espumas. E consequentemente no ano de 2000 a gente começou a Anjos Colchões. Então começou primeiro com o sofá, depois veio para os colchões. E aí, observando o mercado, a gente sempre vendeu para grandes magazines, grandes redes de negócio, mas eles colocavam muito o preço na mercadoria, né? Sabe como são essas grandes redes? Eles falam, o preço é esse, eu posso pagar tanto. E aí ele falou, eu quero fazer algo diferente, quero fazer algo novo. Então aí ele começou ali em 2007 o projeto de franquia, começou o projeto de lojas. E aí depois que eu entrei nesse projeto de lojas, e hoje é o grande negócio da empresa, são as franquias. Onde são as 3 fábricas? Hoje a gente tem fábrica, uma de sofá e uma de colchão no Paraná, e a outra em João Pessoa, na Paraíba. E essas 3 abastecem todas essas lojas? Vocês não precisam terceirizar nada, é tudo fabricação própria? Tudo, os colchões e sofás. E assim, para abastecer... E aí vocês exportam? Exportamos também. Vocês exportam para as lojas que estão fora do... Isso. E para abastecer essas 250 lojas, a gente ocupa 30%, 40% da produção. Oxa. Então a fábrica é muito maior ainda para atender. A gente consegue atender mais de 1000 lojas. Mas vocês vendem para terceiros ou não? Vendemos para terceiros. Ainda temos uma outra marca que vende para essas redes diferentes. Incrível, hein? Pegando o gancho lá do Multi-Unit ontem, do Denis, né? Que foi falado muito sobre multifranqueados. Hoje, na tua rede aí de 250 lojas, quantos franqueados com mais de uma unidade vocês têm? A gente tem 120 franqueados e 256 lojas. Então, dá uma média quase 2 lojas e pouco para cada um, né? Mas tem franqueados com 10, com 12 lojas, vários franqueados com 5, 6 lojas. E aí a gente percebe que a gente precisa ir tratando os diferentes de forma diferente. Né? Então a gente está sempre cuidando e conversando de uma maneira diferente com esses franqueados. Por exemplo, esses franqueados que têm mais lojas, eles já estão naquela dor que eu senti daquela vez. Sim. Não tem mais como estar no simples. Então eles já têm que operar de uma maneira diferente e tudo isso a gente tenta dar o suporte para o sucesso deles. E vocês não têm mais nenhuma loja própria? A gente tem as lojas em Cascavel. As de Cascavel são próprias? De Cascavel a gente continua na operação, porque está em casa e aí a gente resolveu não vender essas. E hoje, assim, qual que é o grande diferencial de vocês? Assim, em relação a gente sabe que tem outras marcas de colchões, né? Mas quais são os diferenciais competitivos do negócio? A gente teve um crescimento muito grande ali em 2020 e 2021. A gente saiu em um ano, 2021 para 2022, de 100 lojas para 170 lojas. É bastante. A gente tinha acertado um projeto arquitetônico. Então, o que a nossa loja tem de diferente? Quando você entra dentro da nossa loja, é tudo pensado. Então, é um piso vinílico, é uma iluminação mais aconchegante. A gente traz um ambiente de casa para o nosso consumidor. Então, acho que muita gente já foi comprar colchão e se sentiu aquele ambiente meio gelado, aquele negócio assim, um monte de colchão enfileirado. A gente não, a gente tenta trazer um ambiente totalmente diferenciado para o cliente ter uma experiência diferente. É isso que a gente tenta fazer dentro das lojas e, consequentemente, a gente valoriza muito mais o nosso produto também. A gente se consolidou como uma marca mais premium no mercado, então não é aquela marca que vai vender o preço. O que a gente quer vender é um valor e trazer algo diferente, né? Não...
O que é faturamento médio de uma loja? Hoje o faturamento médio vai de 150 mil por loja, mas é bem relativo. Eu tenho lojas que faturam 600, 500, 600 mil por mês. Poxa. Como eu falei esse número do Chile, no segundo mês eu acredito que ele vai vender 150 mil dólares por mês. Ele vai ser o número 1 da rede. E o que acontece? Tem cidades muito pequenas que tem 30, 40 mil habitantes que eles faturam 80, 100 mil e estão super satisfeitos com a operação. A lucratividade é boa, né? Porque isso. Nem aí o faturamento não é louco. Aí você pega um aluguel de 3, 4 mil reais. Pô, aí sobra mais que o cara que fatura o dobro. Na nossa operação são apenas 2 funcionários, então tudo é relativo, né? O que importa é o lucro, né? Não adianta o faturamento acaba sendo um ego, né? E o ticket médio hoje, de um colchão assim? Como Faz tempo que eu não compro colchão, estou precisando ir lá. Como a gente tem os sofás, a gente traz o ticket médio da rede em 5 mil reais. 5 mil. O do colchão acaba sendo um pouco mais baixo, mas o sofá é um pouco mais caro, né? Então, é isso que vem trazendo, e aí é onde a gente consegue trazer um número muito melhor para o franqueado, que a gente não se limitou também só em loja de colchão. A gente tem os sofás e também tem uma série de complementos, como roupa de cama, tapete, cabeceira, mesa de centro, mesa lateral. Tudo isso daí vai ajudar o franqueado a faturar mais. Mas o colchão é o pilar, né? O colchão é o que mais vende. Representa quanto? Quantos por cento? 70% do faturamento é colchão. Então o colchão é o carro-chefe, né? O principal, mas mesmo assim tem lojas que o sofá já representa 40%, 50%. Então, que é fabricação de vocês também. Também é a nossa fabricação. Legal. Tem muita tecnologia embarcada nesse negócio, Leonardo. Como é que funciona para diferenciar uma cama ou um sofá, um colchão ou um sofá dos outros? Como é que o consumidor percebe esse valor agregado que vocês querem vender? Tem mais tecnologia? Como é que a gente consegue tangibilizar isso? A gente cuida muito do visual do produto, né? Então, eu falo que a compra de um sofá é totalmente diferente da compra do colchão. O sofá, você olha de primeira, você se encanta. Depois você vai experimentar, vai sentar, vai deitar, mas aquele primeiro visual é o que te agrada. O colchão a gente sempre comenta, você precisa deitar e experimentar. Ver o tipo do conforto do seu colchão. É isso que vai te fazer escolher e determinar qual o colchão ideal para você. Porque tem uma ciência aí, né? O colchão ele tem distintos níveis de conforto, né? Uns são mais duros e tal, e aí tem a densidade. Como é que vocês calculam isso para a pessoa? E como é que vocês recomendam para o cara? O cara é por peso, é por altura? Como é que funciona isso? A gente tem hoje 20 colchões da linha. Então a gente separa a linha saúde, que são colchões magnéticos que trazem um benefício diferente, a linha diamante, ouro e prata. Então é isso que a gente tem dentro da nossa loja. E o que a gente fez? Em todas essas linhas eu tenho um conforto macio, intermediário e firme. Então assim, eu quero um colchão de preço da linha prata. Eu tenho um macio, um intermediário e um firme. Nas 3 categorias você tem os 3 tipos. Exatamente. Então tudo isso vai de acordo com o bolso, vai de acordo com o custo. O custo-benefício de cada um, aonde você vai se enquadrar, né? O que você mais gosta. Interessante. Legal. E na visão do franqueado, assim, qual que é o maior desafio dele operacionalmente? Como é que... E aí até emendando essa pergunta do Rodrigo, que era uma coisa que eu estava pensando também, tanto aqui como os de fora, né? Porque como é que você lida com isso? Como é que você identifica, primeiro, qual foi o critério para escolher esses primeiros países? Vou expandir para fora. Qual foi o critério? É cultural, é tal? E aí, voltando na pergunta do Rodrigo, quais os desafios? Quais os desafios da operação dos franqueados? Porque você falou que você enfrentou problemas regionais. Então, qual é o desafio dos regionais aqui no Brasil, que você está em mais de 20 estados, que eu vi aqui, e qual que é o desafio dos caras, dos seus franqueados fora do Brasil? O que acontece? Vamos falar primeiro fora do Brasil. A primeira operação começou com a Isabela no Paraguai, só que ela mora em Foz do Iguaçu, então começou ali em Cidade do Leste, que é pertinho de Cascavel. E aí ela é brasileira, então ela que resolveu abrir no Paraguai. Então hoje ela já está com 6 operações lá no Paraguai, então está indo super bem. Então
ela meio que se virou assim nesse começo. Só que como a gente sempre teve as fábricas, a gente sempre vendeu para o exterior. Então, a gente tinha um representante que vendia os colchões e os sofás para esses países, que é o Álvaro. Então você já fazia já a exportação. Já fazia essa exportação. E aí ele falou, ele pediu uma oportunidade. O que você acha da gente tentar vender uma franquia fora? E daí, será? Vamos testar? E assim, foi muito rápido, a gente já vendeu uma franquia para o Uruguai e para o Chile. E aí o do Chile demorou mais para abrir, mas está sendo um super sucesso. E aí o do Uruguai, às vezes, a gente está tendo uma dificuldade. Então, de uma maneira assim, vai muito também o perfil do franqueado quando a gente fala de franquia, de também trabalhar dentro da sua região e fazer o negócio. O comportamento de consumo, né? Acho que deve ser varia super diferente. muito, né? No Brasil já é diferente, imagina Uruguai, Chile. E aí a gente percebe assim também as nossas lojas em todos os cantos do país. É muita operação, né? A gente sempre fala que são 3 pontos importantes: o ponto comercial, as pessoas e o produto, né? Então a gente cuida do produto muito bem, e aí a gente faz a escolha do ponto comercial. A franqueadora ela tem papel decisivo na aprovação do ponto. Exatamente. Quando você compra uma franquia, vai um consultor nosso lá determinar onde vai ser a loja. Perfeito. Então isso é super importante. E aí as pessoas, né? As pessoas que vão trabalhar na operação. Então, como é um modelo de franquia, a gente se surpreende com pessoas, né? Então, às vezes pega um franqueado que no primeiro mês ele já está voando, né? Como eu peguei esse caso do Chile, ele no primeiro, segundo mês ele já está super bem, e alguns têm uma dificuldade a mais. A gente fala que a franquia tem um modelo como se fosse cada franqueado um filho, né? Tem uns que vão mais rápido, que você tem que segurar, tem que puxar, calma. Vamos com mais calma. Tem uns que você precisa ensinar mais, tem que ter mais cuidado para falar as coisas. Então, tudo isso a gente vai se adaptando com cada um. E não necessariamente ele precisa ter experiência nesse ramo, né? Não. Você não tem essa... Não. Cada franquia tem uma qualidade que ela busca no franqueado. O nosso negócio, ele é muito à venda, né? É um mercado muito concorrido dos colchões. E a gente fala, quando a gente pega um perfil comercial, uma pessoa que tem um network na cidade, que corre atrás de vendas, esse cara vai bem. E aí a gente já pegou alguns franqueados que ele falou, eu não gosto de pessoas, não gosto de ficar vendendo. Não vai. Mas não vai vender nada, né? Aí a gente fala, cara, você entrou no negócio errado. Então hoje até a gente faz uma pesquisa muito para esses franqueados que estão entrando, eu falo, cara, você tem que vender. Não adianta achar que você deixa o produto ali e o cliente chega e compra. É totalmente diferente de um supermercado, de uma rede de restaurante, que o cliente vem, se serve e pega o que ele quer, né? O nosso é um varejo bem concorrido. E você tem mais de um modelo? Por exemplo, se eu quero comprar uma franquia hoje, você tem um modelo específico? Ou você tem vários? A gente tem só um modelo. A gente até tentou fazer um modelo mais barato. Só que daí eu perco o encantamento. Tá bom. Então a gente falou, eu prefiro até Qual crescer. É o investimento? Hoje está R$450 mil, uma loja de 150 metros. Mas as lojas que estão melhor operando são 250 metros, que daí vai mais ou menos para 600 mil de investimento. Quanto que é de estoque desse valor? Desse estoque, vamos falar dessa de 450 mil, quase 200 mil de estoque. Quase 50% de produto. De estoque. De produto que você vai pegar os 200 mil e vai fazer venda, né? Então vai fazer ali quase 500 mil reais em venda. Isso sem contar, isso é só o valor da franquia, sem contar o investimento Não, já tudo, uma média. Já tudo, pro cara abrir mais ou menos 200 mil em produto, aí a gente tem 85 de taxa de franquia e 175, para 165 reforma. Reforma e também para colocar no padrão a loja, né? Os móveis, tudo. Agora, se tiver que comprar o ponto comercial, não está nesse valor. A gente não tem essa... Acho que nem hoje em dia não tem fazemos, mais isso. Não. E é mais loja de shopping ou mais loja de rua? Loja de rua. 95% loja de rua. Olha só. A gente também tenta... mais baixo. Claro. Sim, e a gente precisa de móveis com uma metragem maior. Então, assim, a gente ocupa espaço. E aí, dentro do shopping, você vai alugar uma loja de 150, 200 metros, vai ser um absurdo. Absurdo. Então, a gente prefere lojas de rua e
E também a nossa operação ela funciona muito porque é 2, 3 pessoas. Sim. No shopping você precisa ter no mínimo 4 ou 5. E as vendas online, WhatsApp, quanto que representam hoje? Cada vez mais está crescendo, então a gente está se especializando cada vez mais. Hoje o consumidor, muitas vezes, ele até olha a loja, mas ele não quer ir até a loja. Então a gente tem se especializado cada vez mais. Tem lojas que faturam 50% pelo WhatsApp e 50% no WhatsApp é absurdo. No mas que como a é que o pessoa cara compra um colchão online sem ter testado o colchão? Olha, a gente tá vendendo bastante. As pessoas não estão mais querendo ir. E não tem devolução? O cara acha muito duro, acha muito mole? Como a gente faz bem essa prospecção, conversa bastante. Conversa bastante antes. Troca da informação. Troca de informação, troca peso da pessoa, dor na coluna. Isso, a gente cuida muito e também já tem alguns colchões que a gente mais indica para fazer esse tipo de venda. Né? Então, normalmente, um intermediário, não vamos para o mais macio e também não vamos para o mais firme. Perfeito. Muito legal. É um modelo muito legal. E para os próximos anos aí, qual que é a meta aí? O sonho grande é 1.000 lojas, né? 1.000 lojas. Esse é o nosso sonho grande que a gente quer bater. E a gente está planejando em 5 anos estar com 500 lojas abertas. Então, até 2029, a gente está chegando aí, final de 2029, com 500 lojas abertas. E a maioria, obviamente, no Brasil. A maioria dessas no 500, Brasil. Quantas fora e quantas na tua visão? Que seria o número ideal de locais e fora? Sabe que eu não pensei mais ou menos nisso, mas do jeito que está crescendo assim no exterior, vai aumentar esse número. Vai crescer rápido. Então, por exemplo, a gente Fora hoje são quantas? Fora hoje são 6 no Paraguai, 1 no Chile e 1 no Uruguai. Então, ainda tem espaço para crescer. Tem muito espaço. Então, a gente está começando a fazer, por exemplo, a gente sempre identificou assim, vamos fazer agora uma pesquisa. Agora tá vindo até a nossa convenção na semana que vem, vai vir um candidato da Argentina. E também tinha um candidato do Equador, que acabou não avançando. Então, a gente tá conversando, né? Porque fechar o contrato de franquia é uma série de itens, não é da noite para o dia. Então e aí você dá exclusividade para esse pessoal para o país todo? Ou não. É por bairros ou por... Como é que funciona? É mais a cidade. E depende do país, né? Depende do franqueado, país, depende da negociação. Aí você adequa de acordo com o local. Vai ter que, no final, você tem que olhar o perfil, né? De quem está por lá. Tem que fazer uma capacidade financeira. Quantas lojas ele vai abrir num determinado período. Você abre para ele um plano, né? Exatamente. A gente tem que fazer um plano junto e tem que ser bom para ele e tem que ser bom para nós também. Então, tudo isso. E hoje você está com 3 fábricas. Existe alguma leitura de vocês lá que, daqui a pouco vocês vão precisar expandir isso também? Com certeza. A gente tinha até uma planta em São Paulo que a gente tirou essa planta de São Paulo aqui em São Roque para fazer CD. Então a gente falou, a gente prefere ainda pegou ali, tirou a fábrica, colocou lá a produção lá para o Paraná, que a gente fez uma ampliação grande, e aí fez aqui como CD, que também estava precisando da demanda. E aí provavelmente... Para chegar a 1000 lojas, você vai ter que fazer. A gente já tem um estudo para uma fábrica em Minas e uma no Centro-Oeste também. Então, vai precisar, com o longo do tempo, com certeza. Quantos funcionários no total hoje vocês têm? Hoje o grupo tem 800 diretos. Diretos, que são as fábricas e as lojas próprias. Isso, fábrica, loja própria, que está no grupo. E indireto passa. Não, indireto. A gente não consegue nem somar. Claro, né? porque aí são os franqueados, né? Incontáveis. Incontáveis. A gente já está preparando a nossa convenção, já tem 450 inscritos. Então, para a nossa convenção na semana que vem. Então, vem gerentes dos franqueados, vem os franqueados, vem toda uma equipe aí para. Daí a gente faz aquela motivação, palestra, fala dos projetos futuros. As novidades, os produtos lançados. Então, é essa união que faz uma franquia fortalecer. Né? Leonardo, fala um pouquinho para a gente como é que está a parte de governança do grupo. Hoje, da família, quem trabalha, vocês têm ideia de profissionalizar esse grupo e a família ficar mais numa parte estratégica? Como é que está essa questão de governança do grupo?
Hoje, a gente começou o conselho esse ano, que foi com o Carlos Zilli, assim, foi uma mudança radical na nossa empresa. A gente fala que a gente está planejando a empresa sair de uma empresa média para se tornar uma empresa grande. Então, o Zilli já tem uma experiência de empresas que faturam bilhões, e aí ele falou, a gente tem que começar a pensar de uma maneira diferente. Até uma pergunta que ele fez, que eu achei sensacional, foi assim... Agora estamos em 2029, vamos pensar daqui 5 anos. O que você está fazendo dentro da sua empresa que precisa mudar urgentemente para daqui 5 anos? Começa a olhar. Então ele falou, gente, o mundo está muito rápido, você precisa... Se você tem um problema hoje, você já tem que imaginar quando eu tiver 500 lojas. Esse problema vai ser muito maior. Então a gente está acelerando cada vez mais para consertar, para buscar pessoas no mercado capacitadas, então trazer bons profissionais. Então a gente está estruturando a empresa, saindo de ser uma empresa média para uma empresa grande. E também a gente nem comentou muito sobre essa gestão, mas na fábrica meu pai tem 80% e meu tio 20%. E na franquia 50% meu pai e 50% meu. Então a gente já tem essa divisão, mas... meu pai tem 56 anos, então... É jovem, muito novo. Ele tem muita coisa. Ele tem mais energia queimar, que eu até, então... Tem muita lenha para queimar. Pô. Então não tem nem pensamento. Até muitas pessoas vêm me pedir, quando que você vai assumir tudo? Eu falei, vai demorar e graças a Deus que vai demorar. Mas vocês têm um conselho consultivo hoje, então? Um conselho consultivo. Formado por quantas pessoas? Temos o Zilli, que é uma pessoa de varejo, conhece de indústria, conhece de China, conhece de tudo, e também temos um consultor financeiro. Esse é o conselho consultivo de vocês, Exatamente. 2 pessoas, e a gestão é toda familiar hoje? Toda familiar. Legal, interessante. Legal. E a franqueadora hoje, ela está toda verticalizada, vocês terceirizam alguma parte dela? Hoje ela basicamente tudo em casa. Tudo em casa. Expansão, plantação. Tudo. A gente percebeu, né? Quando você vai criando o corpo, você precisa trazer tudo para dentro de casa. Então Você deixa o resultado mais eficiente. Exato. Né? E aí a gente vai trazendo pessoas comprometidas, pessoas boas para organizar, né? A empresa, se ela quer se tornar grande, ela vai ter que fazer algumas coisas, algumas tarefas de casa. Né? Legal. E em relação à concorrência de vocês hoje, vocês, obviamente, vocês devem ter lá de cabeça ali 2, 3 marcas que têm certa relevância, mas estrategicamente, como é que vocês se enxergam assim o posicionamento? Você sabe que a nossa concorrência, ela é mais do que uma empresa grande. Cada cidade tem um concorrente. Então, assim, local. É local. É muito local. Claro, a gente conhece aí marcas como Castor, Ortobon, que tem a nível nacional. Acho que vem mais na cabeça. Assim, né? Mas o maior concorrente nosso é local. Olha que loucura. Como a gente se posiciona numa marca mais premium, a gente acaba saindo desse mercado muitas vezes, dessa concorrência. Mas sempre tem ali uma loja de imóveis na cidade, de mais alta decoração, tudo que concorre muito mais conosco do que propriamente essas marcas. Legal. Então a gente foi se posicionando, saindo um pouquinho desse nicho de mercado de atender todos os públicos para atender um público A, B. Também temos o colchão que vai de R$ 1.500 a 20 e poucos mil reais. Sim. Então tudo isso atendemos. E você falando um pouco desse concorrente local, vocês têm algum tipo de estratégia de eventualmente se juntar com esse concorrente local, alguma virada de bandeira, alguma... Não, até a grande maioria dos nossos franqueados são de outros ramos. São de outros ramos. Não é com colchão, com sofá. Não é o cara que você vai... Tá. Não, vem de outras... É o que a gente comentou até ontem no pitch de vendas. Todo mundo se encanta quando ouve que 2 funcionários na operação. Então a gente fala, só 2 funcionários. Você é um gerente, um vendedor, às vezes tem como eu comentei, das cidades pequenas. Às vezes é o franqueado e a esposa tocando. Eles não têm nem funcionário, eles tocam a operação e vem todo o lucro para eles, né? Então vende lá R$100 mil, eles estão super felizes. Aluguel de 3 mil e não tem funcionário. Então, claro. É uma operação que a gente deixou assim bem enxuta para que a gente não tenha trabalho. Até tem muitos franqueados sempre querendo, a gente podia colocar loja de móveis, mesa, cadeira, daí a gente fala, não. Calma. Vamos fazer um negocinho
como a gente tem cada vez mais se especializado em quarto e sala. Certo. Então, tudo que vai num quarto e na sala. Menos produtos que são montáveis. Então, um painel, não consigo colocar na loja, porque daí eu vou ter que ter um montador, daí é um trabalho totalmente diferente. Então, todas peças soltas para facilitar a operação do franqueado. É isso que a gente tenta fazer para que não complique nada, né? Chegue qualquer pessoa e consiga tocar a loja mais fácil. Você comentou também um pouquinho do teu papel hoje dentro da BF lá, enfim, também a gente circula bastante lá dentro. E quanto que você vê, como é que você consegue medir essa troca entre os franqueadores? Você acha que é um exercício que naturalmente a gente vê acontecendo lá, mas de uma maneira um pouco tímida, né? Qual que é o seu sentimento hoje fazendo parte desse ecossistema aí? Hoje eu estou no cargo de coordenador regional, assim, muito pela gratidão pela BF. Então, a gente só está onde está hoje pelos amigos que conhecemos na BF. Então, a BF é uma instituição maravilhosa que ela fomenta muito, porque a gente não se vê como concorrente. Então, isso é muito legal. Por mais que, às vezes, tem um franqueado conversando comigo, conversando com a Restaura Jeans. Ele vai comprar um dos dois. Mas eu sou super amigo deles. E assim, a gente não se vê como concorrente de uma maneira assim. E ele me dá dica de como fazer a expansão, essa me dá troca dica. Existe, ela está existindo cada vez mais. Muito. Já visitei inúmeras empresas de franquias. Também estou sempre aberto a ensinar, né? Passar o que a gente faz para outras empresas de franquias. Essa troca é muito rica e aí é onde a gente fala assim, é um insight que você leva, que você muda completamente o resultado da empresa. Por exemplo, nesse crescimento acelerado que a gente teve, eu aprendi com o pessoal da 300 Franchising, o Leandro e o Leonardo Castelo, como fazer expansão. Por isso que a gente cresceu, porque não sabia como fazer a expansão da empresa. Então, a gente foi aprendendo com vários franqueadores de diferentes nichos. Então, na época, eles só tinham a Ecoville, produto de limpeza. E, cara, o que tem a ver com o meu negócio? Tem tudo a ver quando se trata de franquia. Franquia, o bom gestor de franquia, ele vai tocar Anjos Colchões e Sofás, vai tocar uma de depilação, vai tocar um restaurante, porque o nicho é o principal, é ajudar o franqueado, formar uma consultoria de campo, tudo isso, a franquia tem um modelo meio que igual para todo mundo. É muito padronizado, né? Eu vejo, assim, quem atua diretamente, né, no sistema de franquias, acaba até falando que é um bicho um pouquinho diferente, né, do negócio tradicional, né, porque ele tem características específicas daquele setor, né. Então, acho que eu concordo contigo que muitas vezes o cara tá mexendo com franquia de celular, franquia de colchão, franquia... No final do dia ali, o que tá no DNA da franquia é muito essa questão de cuidar do franqueado, cuidar de uma boa implantação, cuidar de um bom treinamento, acompanhar bem a rede, né? Acho que no final do dia é a mesma dor para todo mundo, né? Eu falei aqui, tenho grandes amigos da Restaura Jeans, não tem nada a ver, escolas de inglês, Influx, Rockefeller, a gente pode ir para restaurantes da Spedini, do próprio Spoleto, a gente tem abertura com diversos ramos, ninguém tem nada a ver com o nosso ramo. A grande maioria não tem nada a ver com o nosso ramo. Então, é isso que é muito gratificante, você aprender é muito unido, né? Ninguém fica preso em dar informação, isso que é o mais bacana. Eu faço isso que dá certo, eu faço aquilo que dá certo na minha rede, vamos replicar. O pessoal da Mais Um Café também me ajudou muito. Então, tudo isso a gente vai fazendo essas amizades do mundo de franquias. O crescimento de vocês até hoje foi totalmente orgânico, correto? Ou vocês já fizeram aquisições nessa jornada? Isso está na pauta ou é continuar crescendo organicamente? Totalmente orgânico. Nunca fizemos nenhuma aquisição. Nunca fizeram nenhuma aquisição. E agora, entrando o conselho, ele levantou essa bandeirinha. A gente nunca tinha pensado e vamos ver, né? Depende, uma proposta, alguma coisa, a gente nunca diz nunca. Sim. Quem sabe pode mudar os planos, mas... Mas até hoje foi orgânico. Até hoje foi orgânico. Parabéns, muito legal. Legal. E você consegue medir hoje a diferença dos franqueados que estão entrando na tua rede, né? Dos franqueados que entraram lá atrás? Sim, tem uma diferença grande, porque lá atrás era um investimento muito menor.
Então, eu tinha franqueados que era, digamos assim, o primeiro negócio da vida dele. Então, era um pouco diferente de lidar. Hoje eu já percebo que já são mais investidores, um franqueado que ele já tem o dinheiro, né? Porque um investimento de R$500 mil muda completamente o jogo. Muda, né? Então, ele já tem algum outro negócio que ele fez que deu certo. Então, acaba diferenciando um pouco cara esse mais perfil. maduro, né? Querendo ou não. Tem o lado bom e o lado ruim. Ou tem o lado bom quando é um cara mais maduro de outra operação, mas que sabe, quer trabalhar no negócio. E tem o lado ruim quando ele vem como investidor. Ele não quer largar o outro negócio e aí ele não destina o tempo necessário para o sucesso. Que daí eu pego aquele outro franqueado que é o negócio da vida dele, ele vai dar o sangue. Ele pode não ter todas as qualidades de entender de empreendedorismo, mas a gente vai pegando, mas ele tá fazendo o negócio dele acontecer. Então, ele dá 100% e mais um pouco para o negócio. Então, é de pessoas e pessoas, né? Independente de quem venha, quem tem mais vontade de crescer, de fazer acontecer, normalmente tem muito mais sucesso. Legal. E o teu negócio como um todo, ele sofre com sazonalidade? Qual o comportamento dele? A gente percebe que o segundo semestre é um pouco melhor, né? O segundo semestre ele tem um resultado maior. A gente sempre faz inúmeras campanhas agora para novembro. Novembro tem se tornado disparado o melhor mês do ano, então faz ali... Por causa de Black Friday? De Black. A gente faz uma Black November, faz umas campanhas na fábrica, para os franqueados, faz mais marketing. Então a gente traz aí um mês que quase dobra, né? No último ano, a gente faturou 50 milhões, com 200 e poucas lojas. Deu uma média de 220 mil de faturamento por loja. Então, teve lojas assim que dobraram, triplicaram o faturamento Muito legal. Da rede normal. Mas dentro das datas comemorativas, você tem algum impacto de faturamento? Dia das Mães, Pais, Natal ou não? Não, ficou mais... Novembro tirou o Natal. Olha só. Novembro é o teu Natal, Novembro virou... Natal. Antigamente tinha o Natal muito forte, mas novembro foi tomando tudo. Que legal. Legal isso. Não é tão legal, né? Mas é que a gente viu como trouxe essa força aí do Black November. As pessoas já esperam para comprar, para ter alguma porque querendo ou não, você tem que trazer o preço um pouco mais... Exato. Né? Mais para baixo, né? Diminui um pouquinho a margem, mas querendo ou não, você tem mais volume, né? Então... Exatamente. E aí a gente percebe, assim, Dia das Mães, tudo, que é difícil, né? Dar esse presente do colchão, do sofá para mãe. A gente já teve muito as vendas de poltrona do papai, quando é Dia dos Pais, tudo, mas não é, assim, uma diferença muito grande dos outros meses. Uma curiosidade, como você está em outros países, o nome é o mesmo? Como é que é a coisa de falar o nome... Não, o Anjos ele continua. Anjos, é sobrenome, né? Mas também é em espanhol. Anjos também é em espanhol. E colchones. Colchones e sofás. Mas o Anjos fica Anjos lá fora. Também é igual. Anjos, colchones e sofás lá fora. Olha só. E aí, se for pensar em outros países, como você falou, América do Norte, Europa, aí vai ter que pensar outra coisa, ou não? Mas pelo que a gente até comentou, vai continuar o Anjos, mas, por exemplo, vai ser Mattress and Sofas em inglês. Legal. Vai ter o nome, querendo ou não, é o sobrenome de vocês, né? O sobrenome. É o sobrenome. Então, não tem como mudar. Até muita gente fala, mas é o sobrenome, porque casa tanto, né? Dormir com os anjos e todo mundo... acaba coincidindo. Nascemos para isso mesmo, né? Nasceram para isso. Literalmente. Que legal. Acho que estamos chegando ao fim, né? Uma pena, né? Porque a conversa é tão boa, né? Algo mais aí, Rodrigão? Acho que não, acho que muito mais agora é um aspecto pessoal, né? Se você puder... Bom, de novo, né? O nosso podcast aqui é voltado para pessoas como você, empreendedores, empresários que estão na jornada. Se você puder mandar a tua mensagem para essa turma, né? Qual é, na tua experiência, né? O que você daria de sugestão ou de conselho para quem está empreendendo e quer buscar esse espaço que vocês estão conquistando? O que você falaria aí? Eu vou falar uma coisa que eu escutei do meu avô uma vez, ele falou numa palestra, ele foi, agora não lembro bem certinho quais eram, mas ele falou, eu passei por uma crise em 50, que todo mundo falava que não ia ter dinheiro no mercado, em 60 teve golpe militar,
em 70 aconteceu alguma coisa, em 80 sempre teve alguma coisa no Brasil, em 90 todo mundo sabe o que aconteceu que mudou depois do Plano Real, o Fernando Collor. E ele fala, desde 2000, a vida inteira a gente ouviu que o Brasil está tendo crise, mas eu sempre cresci. Eu sempre fiz o meu papel, eu sempre fiz o meu trabalho. E a gente fala sempre, quando você está determinado, com trabalho, com vontade, está indo no caminho certo, Deus vai te iluminar para você conquistar as suas coisas. Então, até ontem a gente escutou muito sobre isso, né? Esqueça a política, esqueça um pouco isso e faz o teu papel bem feito que você vai ter sucesso. E eu falei uma frase uma vez que até algumas pessoas se doeram, mas eu falo de novo e é o que eu percebo. Para quem faz o seu trabalho com excelência, não existe crise. Porque se você está fazendo o teu trabalho muito bem feito, você está se desempenhando, independente do ramo que você esteja. A gente sempre já viu, acho que muitas empresas que eram gigantes quebrando. Empresas no mesmo ramo crescendo e se tornando gigantes. Tudo isso por causa de quê? Da gestão das pessoas. Então, é você que faz a diferença. Então, não tenta delegar isso para os outros, que quando você faz o teu trabalho com excelência, você vai ter um resultado bom. Muito bom. É muito em linha com o que a gente prega também lá na Aldas, né? Para nós e para os nossos clientes. A gente fala exatamente isso. Tem a parte que está dada, infelizmente, por enquanto está dada, não tem o que fazer. Mas tem a outra parte que é muito grande, muito relevante, que é onde a gente pode fazer a diferença e gerar valor para nós, para os nossos clientes, para quem está no entorno, no ecossistema da Aldas, enfim. Mas agradecer de novo, muito Leonardo, obrigado, muito bacana Paulo. a conversa. Manda uma mensagem também para a turma, onde que podem encontrar o Leonardo, onde encontram a empresa Anjos Colchões. Eu estou trabalhando muito as redes sociais agora, percebi que é uma nova maneira de vender, né? Então a gente tem que se tornar uma personalidade da marca, tem que se tornar autoridade no assunto, então me segue lá no Instagram, é Léo Anjos, só bem simples, Léo Anjos. E eu estou postando conteúdo, trazendo coisas do empreendedorismo para todo mundo que quiser acompanhar. É bem bacana. E a empresa Anjos... Anjos Colchões Oficial. Então, esse é o site. O Instagram, Anjos Colchões Oficial, e daí lá tem o site, tem tudo. A turma bota ali embaixo. O pessoal vai pôr embaixo. Leonardo, obrigado. Parabéns pela história, para a tua família toda, né? Muito bonita essa história. E contem com a gente aí, foi um prazer te receber. Com certeza, um prazer é meu, muito obrigado pelo convite e acho que foi bacana o papo, o que importa é a gente trazer ideias para as pessoas. Exatamente isso. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim aqui de mais um episódio muito bacana aí de Dono para Dono da Aldas. Vocês encontram a Aldas, www.aldas.com, Aldas _ e a equipe vai colocar os endereços também aqui. Obrigado e até uma próxima. Obrigado, Rodrigão. Valeu, Paulo. Mais uma. Opa, mais uma. Valeu, Leonardo. Obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Até mais. Até mais. Gostou do que você assistiu aqui hoje? Então, segue a gente e não perde a chance de ser avisado a cada conteúdo novo e garantir que você não perca conteúdos super bacanas como esses aqui.